Olá, meus amados, graça e paz, que bom estarmos de volta na quinta e última aula do nosso curso Conhecendo Deus. Você que esteve conosco nesses 5 vídeos, que bom, muito obrigado por abrir a porta da sua casa e permitir que entremos e anunciamos as verdades de Deus. Muito obrigado por você que se inscreveu no nosso canal, que compartilhou esse vídeo. Compartilhe com tantas pessoas que desejam, que precisam e querem conhecer a Deus. Bem-vindos à última aula do curso Conhecendo Deus. É isso aí, meu amado, que bom estarmos juntos. Então estamos lá, prontos para a nossa quinta e última aula. Você está com a sua Bíblia? Pegou a caneta, lápis, papel? Anote, queremos estudar a Bíblia Sagrada, a inerrante Palavra de Deus. Você que está conosco nessa série de estudos já deve ter acompanhado os vídeos anteriores. Se não, faça isso, para que você entenda a sequência desses assuntos. No primeiro vídeo, falamos sobre um Deus que nos ama. E nos ama tanto que mesmo depois de termos pecado, deu a sua prova de amor em que Jesus morreu para que os homens fossem salvos. No segundo vídeo, falamos sobre o que fazer para ser salvo. Lá você encontra 4 passos que um homem deve fazer para ser salvo. No terceiro vídeo, descobrimos que a salvação, ela caminha em 3 passos. Você vai ouvir lá os passos que acontecem instantaneamente, progressivamente e o último que está para acontecer. E esse último foi o assunto do vídeo passado, glorificação. Falando sobre glorificação, nós caminhamos para a última aula de hoje, que é sobre arrebatamento. Para você entender isso, eu vou trazer à memória o que falamos no vídeo passado. Quando o homem pecou, o homem caiu numa situação das mais terríveis consequências. E uma dessas consequências é a morte. Ela é a mais terrível de todas. Romanos diz isso, o salário do pecado é a morte. E aí falamos que morte, o seu conceito é distanciamento. É só ler Romanos 3:23 e vai dizer: todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. E nesse aspecto, descobrimos que a morte tem 3 esferas. A morte física, em que o pó volta ao pó. A morte espiritual, em que, embora vivo, andando e falando, mas está distante de Deus. E a morte eterna. A morte eterna é a junção quando a morte física e a espiritual se encontram. Ou seja, quando alguém parte para a eternidade sem ter arrependido-se dos seus pecados. Então ele vai para a mais terríveis das fases da morte, a morte eterna. E para que você e eu não vamos para lá, Deus enviou Jesus e veio para nos oferecer a vida eterna. Mas a vida eterna, ela abrange todos os aspectos da nossa história. Se eu acredito que a morte de Jesus veio para anular os aspectos do pecado, eu tenho que acreditar que a morte de Jesus resolve o problema da morte nas suas 3 fases. A morte eterna. Jesus, ao morrer por nós na cruz, ofereceu ao homem vida eterna. Sim, é isso que está escrito em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É isso que está em João 3,16, para que o mundo não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele nos ofereceu a vida eterna. Segundo, ele resolve o problema da morte espiritual. Estávamos distantes, ele nos reaproximou. Romanos capítulo 5 diz que Deus nos reconciliou. Eu imagino uma cena que eu tenho quando ainda era criança. Meninos brigávamos no campo e alguém vinha e colocava como se fosse chamando a aproximação, reconciliando 2 amigos. Aquele era o reconciliador da amizade. Você tinha perdido a amizade com Deus quando viveu no pecado. E não estranhe isso. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz que quem é amigo do mundo, amigo do pecado, é inimigo de Deus. Isso é muito forte. Mas Jesus, com a sua morte, nos reconciliou com Ele, resolvendo o problema da morte espiritual. E a morte física? Jesus também resolveu. Mas como, pastor? Se todos nós morremos. Como? Se mesmo alguém tendo entregue a vida a Jesus, ainda assim essa pessoa morre. É por isso que eu quero falar com você na temática de hoje sobre arrebatamento. A primeira coisa que eu quero deixar para você
está em 1 Coríntios, no capítulo 15. Lá, nessa expressão, Paulo vai escrever pelos versículos de número 52 adiante. Ele diz, versículo 51, eis aqui um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está dizendo que nem todos morrerão. Opa, peraí. Essa expressão, nem todos dormiremos, remete à ideia da morte. E ele está dizendo, nem todos morrerão? Sim. Por quê? Porque existem duas formas de você chegar na eternidade. A primeira, a mais presente, a morte. E a segunda, arrebatamento. O que é arrebatamento? A palavra arrebatar significa tirar, arrancar, com força, transportar de um lugar para o outro. Eu arrebatei algo de suas mãos. E é exatamente isso que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que o Senhor arrebatará. Ele tirará um povo da terra e levará para estar junto de si. Ele prometeu isso em João 14, quando ele diz, eu virei e vos levarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Onde está Jesus? No céu? Então é para lá que ele deseja levá-lo. E você só pode ir para lá de duas formas. Uma, morrendo, e a outra, o arrebatamento. E o arrebatamento acontecerá estritamente para os que estiverem vivos no dia da sua volta. Quando Jesus voltar, ele então arrebatará os que estiverem vivos. E os que morreram? Essa é a lição de hoje. Os que morreram serão transformados. É isso que o texto diz. Vamos ler de novo? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52 diz, porque num momento, num abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta for tocada, soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, ele diz acerca dos vivos, seremos transformados. Por quê? Porque é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Então, se cantará dizendo, tragada foi a morte pela vitória. Veja o que está dizendo nesse texto. Assim como Jesus resolve o problema da morte eterna, morte espiritual, ele vai resolver o problema da morte física. Como? A partir do momento em que Adão pecou, Adão ficou sujeito à morte, e daí todos morrem. Mas Jesus prometeu um dia voltar, e quando ele voltar, os que morreram, sabe aquelas pessoas passadas, lá Davi, Abraão, Moisés, Maria, Paulo, José, amigos que você conhece, que morreram na fé, eles ressuscitarão. Mas não ressuscitarão para viver outra vida. Eles ressuscitarão com um novo corpo para eternamente estar com Deus na glória. E essa ressurreição é para consumar a última fase da salvação, que é transformação de um corpo mortal num corpo imortal. E os que estiverem vivos serão arrebatados, transformados e juntos ao encontro do Senhor nos ares. Leia isso em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ao olhar para esse texto, então eu descubro que o arrebatamento é o momento em que a salvação chegará ao seu ápice, à sua plenitude, porque ele estará tratando com a última coisa que falta, a libertação do nosso corpo mortal. E por que isso? Porque agora que fomos arrebatados, que fomos levados ao encontro de Deus, Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 diz, lá não haverá mais morte. Lá não haverá mais luto, não haverá mais dor. Ou seja, o lugar da eternidade, a morte não nos alcança mais. E para lá iremos num corpo transformado, incorruptível, semelhante ao corpo que Jesus teve quando ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele não era um espírito vagante, não. Ele tinha uma forma corpórea, um corpo, e a prova disso é que ele aparece para Tomé em João 20 e diz, toque nas minhas feridas. Ele aparece no capítulo 21 de João, comendo peixe na beira da lagoa, ou seja, um corpo real, porém, não mais sujeito às coisas da terra, físicas, não mais sujeito às limitações, como envelhecer, adoecer e morrer. Isso é glorioso. Sabe por que isso vai acontecer? Porque aquilo que o Adão trouxe, Jesus reparou. Aquilo que o pecado destruiu, Jesus restaurou. Isso é fenomenal. Mas
Falando sobre isso, algumas perguntas surgem acerca do assunto arrebatamento. Então, eu quero explicar para você o que é arrebatamento. A primeira coisa para você entender é mergulhar no mundo judaico e pensar qual a melhor forma de entender, na língua dos judeus, a história do arrebatamento. Pois bem, olhando por esse prisma, perceberemos no livro de Efésios, no capítulo de número 4, que a igreja é chamada de noiva e que Jesus é chamado de noivo. Está falando da relação, da correlação de um casamento. Então, a melhor alegoria para entender o arrebatamento é a figura de um casamento. E olhando para a cultura judaica, o casamento deles explica bem o arrebatamento. A primeira coisa é que eles casavam no dia do noivado. Como assim? Eles estão agora, os pais dos dois noivos, estão reunidos perante um sacerdote, fizeram uma aliança, os jovens aceitaram a aliança e ao pé do altar, eles ali fazem uma aliança. Eles chamavam isso de desposamento. Lembra que Maria, quando recebeu a visita do anjo dizendo que ela ficaria grávida, ela disse: como pode, se eu não tenho contato com homem algum? E ela estava desposada de José, ou seja, ela já tinha uma aliança. Só que naquela aliança não podiam ainda ter a intimidade de um casal. E qual era a objeção? É que depois de feita a aliança, o noivo ia para casa construir os aposentos. Eles chamam isso de tálamo. Era o lugar onde receberia a sua noiva, onde receberia a sua esposa. Então, ele deixava ali uma aliança no altar, dizendo: eu sou teu, você é meu, eu vou fazer a casa. E quando a casa estivesse feita, ele voltava para pegar. Que coisa fascinante. Isso me remete aos ensinos do arrebatamento. Oh, que maravilha! Sabe o que isso me mostra? É que a vida com Deus começa no dia em que eu o recebo como meu Senhor e Salvador. A minha aliança com Jesus não começa quando eu morro, começa quando eu vou ao altar. E perante o sacerdote eu digo: eu sou teu, tu é meu. Eu estou dizendo para todos que entreguei minha vida para Jesus. A partir dali, você está aliançado. É a aliança do altar. Só que o noivo precisa ir para preparar a sua casa. E que coisa linda de entender. Em João 14, ele diz: não fiquem tristes os vossos corações. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou, prepararei lugar, e quando eu voltar, vos levarei. Então, João 14 está dizendo que os aposentos já estão prontos. Que maravilha entender isso. Eu estou aliançado, o noivo foi preparar o lugar já está pronto. Nesse intervalo de tempo, enquanto as coisas se aprontavam, o noivo chamava para perto de si um amigo. Esse amigo era alguém muito próximo, alguém íntimo. E esse amigo do noivo tinha duas funções. Ele vinha na casa da noiva trazendo joias, presentes, adornando a noiva, mas também vinha consolando, dizendo: espere mais um pouco, a casa está quase pronta. E ele tinha essa função de vir trazendo notícias do noivo. Sabe o que isso me ensina? O Espírito Santo, muito próximo de Deus. O próprio Deus, a terceira pessoa da divindade, é quem vem trazendo presentes para nós. É Ele quem nos adorna, é Ele quem nos consola e que diz: só mais um pouquinho, logo, logo Ele virá. E agora, quando eles estão prestes a um casamento, sai o dia do encontro. E quem decide o dia do encontro não é a noiva, é o próprio noivo. E quando o noivo diz: chegou a hora, o amigo do noivo vem para as ruas e grita: aí vem o noivo, aí vem o noivo, saiam ao encontro. A notícia chegava aos ouvidos da noiva e ela saía em cortejo. Esse cortejo era como se fosse uma despedida da sua vida, porque ela começaria uma nova vida. Chamaríamos isso no Brasil de despedida de solteiro. Ela está andando nas ruas dizendo: estou vivendo uma nova vida. A velha vida para trás, uma nova vida. E no meio das ruas, ela se encontrava com o noivo e iam agora para a casa do pai, onde lá celebrariam o casamento. Que coisa maravilhosa! Se eu sou a noiva de Jesus, tomei essa decisão há 25 anos atrás e fiz uma aliança com Ele,
Ele foi para o céu preparar lugar, enviou o Espírito Santo para me preparar e me consolar, e agora estou esperando a notícia: aí vem o noivo. Essa notícia é chamada de trombeta do arrebatamento. É por isso que o texto está dizendo: ao ressoar da trombeta. Trombeta aqui é a convocação. É aquilo que em Mateus 25 está dizendo: aí vem o noivo. E o que espera-se de mim? Se eu estou ouvindo a voz de Deus me chamando, eu agora vou me despedir da velha vida. Vou me despedir do mundo. Esse despedir-se do mundo significa: vou viver uma nova vida. Adeus vida de pecado, adeus vida terrena, natural, carnal, uma nova vida. E ao encontro do Senhor no meio das ruas, era assim, eles iam para o casamento na casa do Pai. Deus enviará Jesus para nos pegar, nos arrebatar e nos levar para a casa do Pai, onde para sempre viveremos com Ele. Isso é arrebatamento. Esse dia está prestes a acontecer. A casa está pronta, a noiva está esperando, só está faltando o noivo voltar. E esses dias, mais do que nunca, Deus está falando, sim, o noivo vem vindo aí. O Espírito Santo está ecoando em seu coração. Se você está conosco nessa aula, é porque o Espírito Santo está dizendo: o noivo vem vindo aí. E para isso você deve lembrar, tudo começou no pé do altar. Quando você tomou a sua decisão, quando você creu, se arrependeu, confessou e permanece. Quando você agora está no altar, aliançado com Deus, você está pronto para entrar para o lugar da intimidade, para o lugar do relacionamento, para o lugar da vida com Deus. Eu estou esperando Jesus há 25 anos, porque há 25 anos atrás, no ano de 1995, eu tomei a minha decisão. Estou aguardando Ele todos os dias. Ele pode vir daqui a 10 anos, Ele pode vir daqui a 1 ano, mas Ele pode vir daqui a 1 hora. Como eu não sei o dia nem a hora é o noivo que determina, só compete a mim estar esperando a voz, o tocar, o convocar, e tudo à minha volta me faz entender, está tão pertinho. Então é hora de abandonar a vida de pecado, consertar, limpar-se, se arrumar, porque o noivo vem vindo aí. E no arrebatamento, nossa vida receberá a plena e completa salvação. E para sempre viveremos com Deus, o veremos face a face como Ele é, o abraçaremos e estaremos para sempre ao seu lado. Você está pronto para isso? Você tem se dedicado a isso? Ouça as palavras de Amós, capítulo 4, versículo 12. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Você ainda tem tempo. Você ainda pode fazer isso. Você ainda pode se ajoelhar ao pé do altar e dizer: Senhor, minha vida a ti eu entrego. Senhor, eu me aproximo de ti e reconheço, tu és o meu Salvador. Ele não rejeita o coração sincero. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude, que o Espírito de Deus conduza em paz o seu coração. Aonde você estiver, me permita orar por você. Pai, em nome de Jesus, depois desses dias de aula, de estudo, de compreensão da Tua Palavra, nosso desejo é conhecê-lo melhor, conhecê-lo. E eu sei que isto se dá gradativamente à medida que o meu coração se abre. Então eu oro pelas muitas pessoas que assistiram esses vídeos, mas em especial esta pessoa que está orando comigo agora. Receba a sua vida. Se ela fez uma aliança contigo, ajude-a, sustente-a, firme ela na tua presença, porque logo, muito em breve, a tua palavra diz que dentro de pouco tempo o que há de vir virá e não tardará. Queremos estar prontos para ouvir a tua voz e entrar no céu, onde não haverá mais choro, nem dor, pranto ou luto. Senhor, minha vida está em suas mãos. Se essa pessoa com sinceridade ora, receba a vida dela em suas mãos também, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Foi um prazer poder te ajudar a caminhar e, na caminhada, conhecer um pouco mais de Deus. Leia a sua Bíblia. Procure uma igreja.
congregue-se, procure alguém que possa te ajudar na caminhada da fé. E se precisar, estamos à disposição. Eu sou o pastor Adriano Menezes e com alegria estou caminhando com você. Fique em paz.